Uns entenderão de um jeito, outros entenderão de um outro jeito e muitos nem entenderão, ou poucos não entenderão. E tá tudo bem. Você sabia que o seu entendimento, o seu conhecimento de mundo, ele faz com que você entenda algo que está sendo falado? Por quê? Porque quando eu digo algo a você, primeira coisa, o seu cérebro ele vai assimilar ao que você já conhece. Então, muitas das vezes, eu posso estar falando coisas aqui que você não entende. Por quê? Porque você não tem o entendimento sobre aquele assunto ou sobre um produto, sobre um serviço. Então, existe dois pontos, né? Às vezes pode até, quem já assistiu os outros vídeos aí que eu faço, pode até estar pensando, poxa, mas o Wilson fala que a obrigação do entendimento é de quem fala, não de quem ouve. Isso é uma regra. A obrigação de fazer vocês entenderem o que eu estou falando é minha. Porém, existem alguns pontos de que muitas das vezes você pode falar com até a intenção de que não é todo mundo que vai entender o que você está falando. E tá tudo bem, você quer falar para quem realmente quer entender e compartilha daquilo que você está falando. Por isso que algumas discussões, né, a gente fala que não vai chegar a ponto nenhum, né? Muitos falam, futebol, política e religião são discussões que não vão chegar a um ponto comum de entendimento. Por quê? Porque cada um tem ali o seu partido político, a sua religião ou o seu time e aquela paixão, né? Não é nem só a questão do conhecimento por aquilo. Então a pessoa ela já meio que bloqueia, ela não quer saber do que você está falando. Mas quando você vai falar para uma plateia ou uma aula geralmente você quer, né, eu vou trazer aqui um ponto de aula que é importante. A aula você já quer que todos entendam, porém você como o professor, como o palestrante, como o facilitador ali, você tem que entender muito bem o seu público, quem está ali na sala de aula, para você falar de uma maneira que uns vão entender de um jeito, outros vão entender de outro, porém não foge da base principal do conteúdo. Vou te trazer um exemplo. No Sebrae, eu já cheguei a pegar turmas de 20, 30 pessoas que nenhum era do mesmo ramo. Um era de restaurante, o outro era logística, era assim, podia ser até alimentação, mas não era o mesmo ramo. E aí, como que você vai falar, exemplo, de finanças? Porque finanças é um assunto base. Mas aí eu vou ter que falar como que aplica certa técnica, exemplo, precificação, no serviço, lá no limpador de piscina. O cara tinha uma empresa que vendia e limpava a piscina, e o cara que tinha um caminhão e o cara que vendia marmita. Entendeu? Como que eu vou fazer uma explicação ali sobre precificação, onde eu consiga atender serviço, produto e de várias áreas? Então aí vem o meu conhecimento. Então entra duas regras. Um entende de um jeito, outro entende do outro, em cima do seu conhecimento ou do seu produto ou também necessidade. E eu só não posso ter aquele que não vai entender nada, porque como é uma aula, precisa entender. Mas dependendo do lugar que você falar, vai ter pessoa que realmente ela não vai entender ou ela achou que entendeu e tá tudo bem. Um exemplo disso, eu falo não só na questão de religião, mas para mim, o melhor orador que já existiu na face da terra foi Cristo. Principalmente nesse ponto, que Cristo ele falava em parábolas, né? Até tem uma parte da Bíblia que ele fala, não exatamente com essas palavras talvez, mas ele fala para Pedro, né? Quando Pedro o questiona, por que falas assim, né? Ele fala, uns entenderão de um jeito, outros entenderão de outro, e outros nem entenderão, e tá tudo bem.
né? Tá tudo bem. Então, eu vejo que principalmente nessa questão de falar, onde até hoje, né? Até hoje nós aí, um entende de um jeito, outro entende de outro, coisas que Cristo disse há 2000 e tantos anos atrás, né? Então, isso acontece por quê? Porque não é pelo somente o que você fala, é pelo conhecimento da outra pessoa. Até alguns vídeos eu fiz aí falando sobre o falar difícil, né? Porque às vezes o que é um vocabulário requintado, um vocabulário amplo, para você, para o outro ali não tá demonstrando nada, porque ele não está entendendo o que você está falando. Então, o principal da comunicação não é falar bonito, não é falar tecnicamente, não é ficar aqui filosofando para um público que não quer aquilo, ou ele não entende aquilo, entendeu? Então, muitas das vezes também você como ouvinte, você começa a ouvir algo ou a estudar algo que você fala assim, caramba, não estou entendendo nada. E agora? Volte à raiz da questão, volte à raiz do que está passando ali para você começar a entender, porque muitas das vezes você pega um assunto meio que já encaminhado, já meio que... Eu vou dar um exemplo meu, eu fiz uma vez uma coisa muito errada. Por quê? Porque eu sabia ali fazer algumas coisas no Excel e falei, cara, vou fazer um curso de Excel, vou fazer um curso de Excel, eu preciso tal. E fui fazer um curso de Excel, falei, o básico eu sei, claro que eu sei, básico, intermediário, meu Excel é bom. Fui fazer um curso de Excel avançado, joguei dinheiro fora. Por quê? Porque quando eu cheguei lá, eu descobri que eu não sabia o básico, não era nem intermediário. Porque o professor veio me ensinar uma coisa, ele olhou assim, mas, cara, infelizmente, isso aqui é o básico do básico. Então volte lá, olhe o básico. Então não é que eu não estava entendendo o que ele estava passando ali, eu não tinha base para entender. Não, ele não estava explicando de um jeito dificultoso, é que eu não tinha base. Agora, ele não podia, dentro daquela aula ali, onde o pessoal todo já estava a um nível avançado, ele ficar me dando atenção para conseguir fazer com que eu entenda em cima do meu conhecimento. Ele não tinha essa disponibilidade. Então, eu peguei, parei o curso no meio e falei, não, eu vou voltar, vou fazer um básico para eu poder entender. Certo, pessoal? Então, coloque isso na sua cabeça. Quem você quer que entenda o que você está falando? Ou, se você quer que todos entendam, qual é o conhecimento, qual que é a experiência, conhecimento de mundo, de vivência daquela pessoa que está te ouvindo ou daquelas pessoas que estão te ouvindo? Ou, falei para uma multidão, nem todos entenderam. Quem eu queria que entendesse, entendeu? Ponto. Tudo bem, você não precisa ser entendido por todos, ou é por quem, ou por quem precisava, por quem você queria que entendesse, ou por quem precisava entender o que você falou, ou por quem está interessado no que você falou. Mas isso, reforçando aqui, não anula o princípio que você é responsável pelo que o outro entende, certo? Então coloque muito bem isso assim. Nem tudo você vai entender, ou se você quiser entender, você vai ter que buscar um entendimento antes, um porquê. Por isso, quando eu falo assim, você vai explicar um assunto, lembra, alguém aqui já pode ter assistido, ou voltem lá ver alguns outros vídeos atrás, que eu falo do porquê não ser o decoreba, porque para quando você explicar, você conseguir explanar muito mais, né, do assunto do que um simples ponto. Então, vamos lá, para fechar aqui com vocês. Decorem bem isso. Uns entenderão de um jeito, outros entenderão de outro e outros nem entenderão. E tá tudo bem. Certo, pessoal? Dentro em breve aí voltaremos com mais algumas dicas aí do que fazer e de que não fazer na hora de se comunicar.